Olá, turminha, tudo bem? Nós estamos aqui para trabalhar a correção da lista da semana passada, referente ao dia 19 do 2 até dia 26, né, do 2. Então, o nosso plano de estudo aí envolve a cinemática, né? Essa é uma ideia de movimento, né? A gente tem a variação em função do tempo, da velocidade, da posição de um corpo em relação ao outro, tá certo? A gente tem um sistema de referência. O que é um sistema de referência? Aqui tem um exemplo muito grande. O trem está em movimento e os passageiros estão em repouso. Quer dizer que os passageiros estão parados. Já em relação ao trem, tanto a estação quanto o passageiro estão em movimento. Nesse sentido, o conceito de movimento é relativo, ou seja, depende do corpo de referência adotado. Se você está parado no terminal, você está em repouso em relação ao ônibus ou ao trem que estiver passando. Agora, se você estiver dentro do ônibus ou dentro do trem, a pessoa também está em repouso, mas dentro de um trem em movimento. Então, em relação ao referencial, tá certo? Então tá aí, referencial é todo corpo ou ponto em relação ao qual se verifica a variação de posição de outro corpo. E dentro disso aí a gente tem o movimento, o repouso e a trajetória. O que é esse movimento? É quando um corpo sai de uma posição e se locomove para outra. Ele vai para uma outra, um outro lugar, né? Ele sai do referencial e vai para outro. Beleza. Só que dentro disso aí a gente observa que quando ele faz esse movimento, logo esse corpo também tem uma trajetória, tá certo? E esse corpo também pode estar em repouso, tá? Repouso, ele está parado. Então a trajetória é um caminho por onde ele percorreu, tá? Então aí a gente tem uma fotinha, né, com um exemplo do avião, né? E a gente observa aí o deslocamento desse avião, né? Aqui a gente tem, né, a velocidade média definida como a parte do deslocamento. Ela informa a rapidez com que o corpo se desloca entre as duas posições. A gente consegue encontrar através dessa formulazinha, né? Delta V, que é a velocidade, que é igual a delta sobre S, que é o espaço, sobre delta T. Essa ordem às vezes pode estar trocada, não tem problema, tá certo? Então, beleza. Então aqui a gente tem a forminha do movimento retilíneo. Essa aqui é a equação horária, né, onde a gente tem o espaço aqui nessa primeira parte, ó. Aqui está o espaço sobre espaço inicial, sobre velocidade inicial, sobre o tempo, tá? Então a gente tem aí essa formulazinha para a gente calcular aí algumas operações. Aqui abaixo a gente tem também, né, essa questão do sentido dessa trajetória. Se a sua função é positiva, esse sentido é progressivo, tá? Se ela é negativa, a gente entende que esse movimento é retrógrado. Aqui a gente tem um exemplo muito simplesinho, ó. A posição de um móvel em movimento retilíneo uniforme percorrendo uma estrada é representada pela equação. Aí você tem a equação aqui, ó. S é igual a 2 mais 5 vezes T. Tá? Toda vez que tiver um Tzinho aqui, uma letra, tá multiplicando. Aí ele falou o seguinte: mas e quando T é igual a zero? O que a gente tem? 5 vezes 0, 0. Então a posição é 2. E aqui ele faz alguns exemplos. Ó, quando T é igual a 3, o que a gente tem? 5 vezes 3, 15 mais 2, 17. Tá? E aí a gente vai calculando. Ó, o próximo exemplo. Se a posição for, se o tempo for 10, olha lá. Então tem 5 vezes 10, 50, né? Mais 2, 52. E assim pode alternar, gente, tanto a posição quanto o tempo pode estar alternado aí dentro dessa expressão. Então aqui, atividade obrigatória, exercício 1. Um carro desloca de Florianópolis a Curitiba, né? E sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 quilômetros. Então a gente vai organizar isso aqui. Então peraí, como é que a gente vai fazer? O delta S, vou colocar aqui, ó. Delta S é igual a 300. Beleza. Sabendo que as duas cidades, tá certo? Sabendo que o percurso iniciou às 7 horas. Então eu tenho o que? Aqui eu tenho um tempo inicial que foi igual a 7 horas. 7 horas, vou colocar aqui 7 horas. Beleza, só que terminou na onde? Terminou no meio-dia. Então, se terminou no meio-dia, eu tenho um tempo final, né? Então, vou colocar aqui TF é igual, representa o tempo final, 12 horas.
dentro disso aqui eu tenho que o intervalo de tempo. Eu vou fazer a subtração entre essas duas aqui. Então no total eu tenho aqui, eu tenho 5 horas, né? Tranquilo, né? Então o que a gente faz agora? Ué, agora é só eu pegar e jogar na nossa formulazinha, né? Então o que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar a velocidade, né? Então vou colocar velocidade é igual o tempo, o espaço dividido pelo tempo, né? Então, t. Então velocidade é igual a 300 dividido por 5. Então a velocidade é igual a 60 metros, quilômetros por hora, né? Deixa eu ver que tá aqui. Quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Tranquilo? Fácil, fácil, né? Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é um pouco mais complexo, mas nada que a gente não consiga fazer, né? Então vamos entender isso aqui. Uma patrulha rodoviária mede o tempo que cada veículo percorre um trecho de 400 metros. Já tem uma referência. Então tem um deslocamento, tem um espaço, né? Tem um espaço aqui, TS, é igual a 400 metros, né? Tranquilo. E agora? Aí, só que um automóvel percorre o que? A primeira metade do trecho. Então, isso aqui é informação importante. Então, a velocidade dele nesse primeiro intervalo aí é igual a 140 quilômetros por hora. Beleza. Só que sendo de a velocidade máxima, daqui já está falando da segunda parte, de 80 quilômetros por hora máxima permitida, qual deve ser a maior velocidade média do carro na segunda metade? Isso aqui você pode fazer o seguinte, você pode converter isso aqui, ó, dividir, transformar por quilômetro. Então 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? A gente faz aqui, isso aqui é igual a 0,400, né? Beleza. Então eu posso pegar, então, vou colocar uma formulazinha, velocidade é igual ao deslocamento sobre o tempo, né? Sobre o deslocamento de tempo, né? Então a velocidade é igual a 400, né? Deixa eu consertar, que eu estou fazendo a conta, né? Deixa eu consertar aqui para ficar bonitinho, entendimento, né? Apaga isso aqui. Então isso é igual a 0,400, que é o que a gente achou lá em cima, né? Passou para quilômetros sobre 80. Corta, né? Então aqui já achei, né? Velocidade é igual a 0,40 dividido por 8, e isso é igual a 0,05. Pronto, achei o que eu precisava? Não, ainda não. Agora o que eu vou fazer? Como eu disse que a gente tem uma informação importante que está falando da primeira metade, a gente precisa ver isso aí. Então, se na primeira metade ele percorre, a gente tem aqui, ó, 400, né? Fala assim, o tempo que cada veículo leva para percorrer um trecho de 400 metros. Então quer dizer que eu tenho 400 metros. Um automóvel percorre a primeira metade. Então a metade disso aqui, né, dava 200. Só que a gente só precisa colocar o seguinte: se você colocar 140, que era o que? Que era a velocidade que ele percorreu a metade. Tá certo? Então a gente vai entender aqui, se o todo, a gente tinha o todo que era 400, mas a gente tinha a velocidade que ele percorreu a metade. Então a gente precisa entender a velocidade que vai percorrer o restante do percurso. Então isso aqui é igual, né, a 0,05, que é a velocidade que a gente encontrou. Ok. Sobre o que? Sobre nada. Então quando não tem nada, a gente coloca o que? A gente coloca um 1 aqui, né? Na matemática a gente já viu isso, né? Só que esse 140 ele representa o que? Ele representa quilômetros por hora. Era a velocidade, tá certo? Então o que a gente faz aqui agora? A gente faz uma multiplication, né? Uma multiplicação cruzada nesse sentido, ó. Então a gente tem 140V
velocidade, vezes 0,005, isso é igual a 0,7 velocidade, que é igual a 400 vezes 1, 400. Então V, que é de velocidade, é igual a 400 dividido por 0,7. Então V é igual a aproximadamente 57 quilômetros por hora, né? Que é a velocidade que ele tem que ir agora. Certinho? Então tá, beleza. Vamos para o próximo exercício, né? O próximo exercício, deixa eu cortar esse 7 aqui, que esse 7 ficou estranho, né? Pronto. O próximo exercício, ele diz para nós o seguinte: um carro desloca-se em uma trajetória retilínea descrita pela função. Determine o que é a posição inicial. Então, peraí, esses exercícios aqui é mais tranquilo, né? Como é que a gente vai fazer isso aí? Se esse carro está deslocando, se ele desloca para a posição inicial, essa posição que ele desloca, logicamente, ele estava em repouso, né? Ele estava quieto. Então, essa posição aí, ela vai ser a que está na função, né? Então, vamos analisar a função que a gente tem. Então, aqui, ó, a posição é igual a 20 mais 5 vezes t. Beleza. Quando o carro desloca, quer dizer que o carro estava o quê? O carro estava parado, não é? Se ele estava parado, o tempo, né, é zero. Então vou colocar S é igual a 20 mais 5 vezes zero, né? Então S é igual a 20, né? 20 mais zero, né? Que isso aqui dá zero. 5 vezes zero. Então S é igual a 20. Achamos aí. Ok. Na letra B, ele pede para nós a velocidade. Então, peraí. Então, vou entender, ué. Se eu tenho aqui a fórmula, S é igual a SO, que é a velocidade inicial, espaço inicial, mais aqui eu tenho a velocidade e o tempo, né? Então tá, ele quer saber o que é a velocidade, então ficou fácil. Aqui é SO, eu posso até tirar os dados, ó, é espaço inicial 20, aí eu posso tirar velocidade que ele pediu 5 e o tempo a gente não sabe, né? O tempo tá lá pra gente descobrir na nossa formulazinha. Então a nossa resposta é 5, tá certo? Vamos aqui pro próximo, né? Na letra C. Agora fala para nós a posição no instante 4 segundos. Então pera lá, vou pegar a formulazinha que a gente tem, né? Que tá lá, né? S é igual SO mais POT. Que não é bem SO, tá, gente? É um S inicial. Eu coloco um zerinho pequenininho para dizer que é inicial, tá certo? Então, S é igual, qual que é o espaço? 20 mais a velocidade inicial que ele me deu 5, né? E o tempo 4 segundos. Então, S é igual a 20 mais 5 vezes 4, 20. Então, S é igual a 40 segundos. É espaço, não precisa colocar segundos, que é 40. Ele não falou se é metros, né? Se for metros, você vai colocar metros por segundo. Vamos colocar aqui metros, mas eu não vi lá se é metros. Você confere aí no seu exercício na hora que estiver corrigindo, tá certo? Então tá. O espaço percorrido após 8 segundos. A gente é mole para nós, né? O que a gente vai fazer? É pegar a formulazinha S é igual a 20. Aí a gente tem mais 5 vezes 8, né? Então S é igual a 20 mais 5 vezes 8, 40. Então S é igual a 60 metros. Um instante ao próximo. Um instante em que o carro passa pela posição, gente. Falou posição. Posição, eu estou falando de quem? Estou falando de S, né? Então, beleza. Vamos pegar a fórmula. Para pegar a fórmula normal, S é igual a S inicial. Opa, é isso mesmo. A S inicial mais
velocidade inicial vezes o tempo. Substituindo, então o que eu tenho? Falou que aqui é 80, né? Falou para mim é igual a 20 mais aqui é 5, né? Que a gente tinha. Isso aqui continua sendo quem? Se continua sendo o tempo, né? Então tá. Então o que eu vou fazer aqui? 5 vezes t, 5t, né? Então vou passar isso aqui para baixo, né? Repetindo, 80 é igual a 20 mais 5t. Tranquilo, vou jogar para o lado de cá. Então agora vai ficar, ó, eu tenho que colocar essa equação em ordem. Para mim colocar ela em ordem, a variável tem que ficar do lado de cá. Então vai ficar menos 5t, já mudando o sinal. É igual, né? O 20 eu vou deixar que já está do lado de lá. 20 menos 80. Não posso deixar de jeito, tem que multiplicar por menos 1, tá? Isso aqui é a regra das equações. Então aqui vai ficar 5t é igual a menos 20 mais 80. Então agora o que eu faço? Ó, 5t é igual menos 20 mais 80, isso aqui é igual a 60. Então o t vai ficar sozinho, 60 vai ficar aqui e o 5 vai fazer uma trajetória aqui e vai passar dividindo. Então isso aqui é igual a 12 segundos, né? Então tá, então é 12 segundos. Aí tá a nossa resposta. Tranquilo?